Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Semana passada eu comecei a exposição do livro de Jonas, e essa exposição começou a partir do verso 1 até o verso 3. Hoje eu vou fazer novamente a leitura do verso 1 ao verso 3, e nós vamos ler agora até o versículo 16, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus, Jonas, capítulo 1, de 1 a 16. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nela. Para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio para ir para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A gente, fazendo uma pausa, domingo passado, as crianças lembram qual era o tema? Jonas, um homem fugindo da presença do Senhor. Foi isso que a gente aprendeu. Não dá para fugir de Deus. É desobediência fugir de Deus. Não lembra que a gente aprendeu isso? Hoje, nós vamos aprender mais alguma coisa com a história de Jonas. E eu quero que vocês prestem atenção na leitura e no tema de hoje. Tá bom? Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos a glória, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhes disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam o que os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. A história de Jonas, um homem que fugia do Senhor, não pode ser tratada como um mito religioso fundante, como uma história de paródia ou de parábola para
o reino de Israel, que ainda não havia caído nas mãos dos inimigos, e se sentiam como os ungidos de Deus e o povo de Deus. Embora a mensagem do livro seja isso, esta é uma história real, que tem um ensinamento para com o seu povo. O mesmo Jonas continua no navio, achando que pode fugir de Deus. Ele investiu muito dinheiro para comprar uma passagem de Jope até Tarsis. Esta era uma viagem de meses de viagem. Ele estava investindo toda a sua vida para um destino contrário ao Senhor. E até o versículo 3 estava dando certo. Ele estava fugindo do Senhor, porque era desobediente, porque era obstinado. Mas agora, o tema de hoje à noite é que Deus encontra Jonas. Então o tema é Jonas, um homem encontrado pelo Senhor. Um homem que foi encontrado por Deus. Jonas se dispôs a desobedecer e fugir da presença do Senhor. Mas Deus o encontra no mar, no barco, no porão. Deus o encontra com a tempestade, com o vento, com a sua fúria. Não pense que Deus não encontra os seus. Como aprendemos domingo passado, não há como fugir dele. Não há como se esconder dele. E agora, Jonas, um homem encontrado por Deus, nos ensina 3 lições importantes. E a primeira delas é que Deus encontra Deus com uma tempestade para acordar Jonas. Uma tempestade para te acordar, Jonas. Uma tempestade para trazer você de volta, Jonas. Uma tempestade para trazer a razão ao seu entendimento. Observem que o versículo 4, 5 e 6 é Deus quem traz a tempestade. É Deus quem transforma o mar num mar revolto. Sim, no livro de Jonas, a criação responde à soberania de Deus. O mar, o céu, os seres viventes, os grandes animais marinhos, eles respondem à soberania divina. Eles atendem à vontade de Deus. Mas Jonas, que nos representa, Jonas foge. Jonas se engana. Jonas é desobediente. Jonas dorme. Jonas dorme porque ele quer fugir. E às vezes a melhor maneira de fugir é se desligar das coisas. É se entorpecer em si mesmo. É se fechar em seu mundo. É se enclausurar no engano de suas decisões contrárias premeditariamente à vontade de Deus. É anular a consciência. Por isso que o texto de Hebreus diz que quando nos aproximamos com sincero coração, nós buscamos purificação de uma consciência corrompida, para sermos purificados dessa má consciência. Jonas dorme, porque ele é um fugitivo. Ele dorme profundamente, porque ele não quer pensar nas coisas. Ele dorme profundamente, porque ele não quer resolver nada. E isso pode acontecer comigo e com você. Podemos nos enclausurar, nos enganar, podemos entorpecer a nossa consciência com a inatividade de uma vida que busca, que conhece e quer obedecer à vontade de Deus. Podemos criar caminhos prazerosos para isso. Entretenimento, desejos, prazeres.
Ou podemos até nos afundar nesta consciência, como era o caso de Jonas, introspectivo, escondido, num porão escuro, com cheiro de umidade. Ele se esconde, ele dorme, ele anula. Podemos fazer isso na nossa vida espiritual, no nosso ministério na igreja. Podemos fazer isso porque estamos fugindo de Deus. Mas enquanto Jonas dormia, enquanto os recursos que ele gastou, e não foi barato, para comprar uma passagem para um caminho contrário, e investir tempo e recurso para fugir do Senhor, Deus o encontra. Uma tempestade para te acordar. Deus envia tempestades. A Bíblia é cheia delas. A tempestade do dilúvio cumpriu os propósitos de Deus na aliança. Deus é o Deus que envia tempestades. O Salmo 29, por exemplo, é um Deus que fala através da tempestade. O Salmo 29 diz: troveja Deus na sua glória sobre as águas. Deus envia tempestade. Em Atos capítulo 27, o navio de Paulo afundou. E ele estava indo pregar para os gentios. Mas não impediu que ele pregasse no naufrágio. Um dia o nosso Senhor também passou por uma tempestade e também dormia nela. Mas ele não dormia o sono da inconsciência. Ele dormia o sono da soberania. Porque ele não foi resgatado da tempestade. Ele foi o resgatador na tempestade. Agora Jonas é acordado. O chefe do navio, no versículo 6, o comandante, o mestre do navio, acorda Jonas e diz: o que está passando com essa cabeça? O que tem dentro da sua cabeça, Jonas? O que passa com você? Você está dormindo numa situação dessa, como pode? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O clamor do marinheiro, o clamor do mestre do navio, é uma exortação contra Jonas. Acorda, Jonas. Deus te encontrou. Deus envia tempestades. Às vezes essa tempestade anula a nossa autoconfiança, porque estamos seguros demais em nós. E às vezes passamos por circunstâncias difíceis, por causa de nós mesmos. Mas Deus envia as tempestades para nos acordar. Acorda. Deus envia tempestades para mostrar que estamos errados. E Ele diz: acorda. Qual tempestade Deus tem usado para te acordar e mostrar a sua desobediência, a sua falta de posição? Cristo é encontrado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. E eu quero convidar você para ler o capítulo 8 de Lucas, que é a narrativa de Jesus na tempestade, a partir do verso 22. Lucas 8, a partir do verso 22. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia de seus discípulos, e lhes disse: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de sossobrar, chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: acha alguma comparação aqui com Jonas? Vocês podem achar? Mestre, estamos perecendo. Olha a palavra que é utilizada aqui, a mesma que o marinheiro pergunta: rogue ao seu Deus,
porque quem sabe assim não pereçamos. Estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio bonança. Jesus dorme, porque Ele é o Senhor que domina a natureza. Ele dorme, porque Ele é aquele que nos livra de perecermos. Jonas foi encontrado por Deus. Cristo encontra os seus discípulos, está com eles e os livra. Tempestades não foram evitadas na vida dos discípulos. Tempestades foram controladas pelo autor do universo. Deus envia tempestades. E existe uma para te acordar. Segundo lugar, Jonas é um homem encontrado pelo Senhor. Então agora vem uma crise. Em segundo lugar, uma crise para resgatar a identidade do seu chamado. Jonas acorda, Deus me achou. E ele vê uma crise para resgatar a sua identidade e a identidade do seu chamado. Jonas acorda, tempestade, homem jogando a carga do navio no mar, água entrando por todo lado, ranger de madeira, pinos de ferro são lançados contra eles, barris, comida, alimento, tudo está sendo perdido. Há desespero no navio, uma crise está instalada e é feita uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem tu és? Mas antes disso, Jonas é identificado. Eles lançam sorte, um meio do mundo antigo, e Deus usava isso para mostrar o destino dele dentro de sua soberania. E Deus permite que aos marinheiros lançarem sorte, para identificar por causa de quem a sorte cai sobre Jonas. Deus o encontrou. E agora, há perguntas de crise. Se é por sua causa, o que diz no versículo 8? O que diz lá? Eu não estou lá. Lá no versículo 8 diz: então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? O que você faz? De onde você vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Estes questionamentos é por causa da crise. É porque Deus identifica Jonas como a causa do problema. As coisas estão se cercando contra Jonas. E nessa história, é claro, a história fala disso. Deus encontrou Jonas nesse navio. Por quê? Porque ele fugia do seu chamado. Porque ele fugia dos propósitos de Deus. Porque ele era um desobediente, mas era profeta dele. Mas pertencia a ele. Então Deus traz a crise para restaurar a nossa identidade, quem nós somos, e a identidade da nossa vocação. A resposta de Jonas é importante. Versículo 9, a resposta revela a identidade de Jonas para os tripulantes, mas também faz Jonas lembrar quem ele é e a quem ele serve e o que ele tem que fazer. E nas nossas vidas, irmãos, é assim também. Deus nos disciplina, Deus nos encontra por amor e Ele nos corrige. Para quê? Para nos restaurar e reafirmar aquilo que Ele fez em nós e faz em nós. A nossa identidade como povo dEle, a identidade do nosso chamado, servir a Ele. Jonas dormia para esquecer disso, Deus o acorda. Há uma crise instalada e a crise faz lembrar quem ele é e o que ele tem que fazer. Versículo 9, vamos ler? E ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Observe
que na resposta de Jonas, ele se identifica como hebreu. Hebreu era o termo que o judeu usava para se referir ao estrangeiro. E isso fazia menção para os egípcios, por exemplo, de onde Deus os tirou da escravidão. Para os assírios e os persas, o Deus que prevalece sobre tudo e que governa o mundo. A sua etnia era a sua identidade, mas era mais do que uma raça étnica. Era a quem Jonas pertencia. Ele pertencia ao povo hebreu. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. O mesmo Deus que não permitiu que Balaão amaldiçoasse o seu povo. O mesmo Deus que freou o exército assírio até agora. A segunda fase da sua identificação é a sua identidade religiosa. Observe, eu sou hebreu. E o que ele diz? Temo ao Senhor. E é interessante que ele usa a expressão temer a Deus. E eu tenho ensinado na igreja sempre que temer a Deus é levar Deus a sério. Será que Jonas levava Deus a sério, irmãos? Jonas estava fugindo do Senhor. Até agora Jonas estava fugindo. Mas lembra que o mesmo Senhor do qual Jonas estava fugindo é o Senhor que encontrou Jonas. E agora no meio da crise, no meio da turbulência, no meio do redemoinho no mar, Jonas diz: eu temo ao Senhor. Jonas identifica a sua religião, a sua fé, o seu credo, o seu Deus. E ele explica sobre quem é esse Senhor. O Deus do céu, que fez o mar e a terra. A ideia é que é o Deus do céu, é o Deus que está acima de todos. E é o Criador de tudo que existe, no céu, na terra e no mar. Ele identifica o seu Senhor. Percebe como Deus que encontra Jonas, restaura a sua identidade, faz lembrar: acorda, macho, acorda, não é hora de você estar dormindo, eu achei você. E todos precisam saber quem você é, porque eu estou na tempestade. Deus faz isso conosco. Terceira questão da identidade é a identidade do chamado. No versículo de número 10, eles vão perguntar novamente: então lhes disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele tinha falado isso antes, não é isso? Ele já tinha declarado isso. Jonas era um profeta e estava fugindo do seu chamado. Irmão, irmã, toda vez que nós fugimos e desobedecemos a Deus, nós estamos negando a identidade de Cristo em nossa vida, a sua obra. Nós estamos negando o propósito que Cristo colocou na nossa vida. E estamos investindo em Tarsis tudo o que temos, achando que não seremos encontrados. Mas quando Deus restaura a nossa identidade, não há mais como chegar em Tarsis. Isso fica claro. Eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor. É Ele quem faz tudo isso. Ele é o Criador. A criação obedece a Ele. Vocês sabem, eu estou fugindo do meu chamado. Ele fugia da presença do Senhor. Terceiro lugar, o Deus que encontra Jonas também é o Deus que faz ele abandonar o barco e restaura o propósito de Jonas. Ele é o Deus que encontra Jonas e manda uma tempestade para acordá-lo. Ele é o Deus que encontra Jonas e na crise resgata a sua identidade e o seu chamado, mas ele também é o Deus que faz Jonas sair do barco e restaura o seu propósito. A pergunta do versículo 11, os marinheiros falam para Jonas:
E agora? Vamos fazer o quê? O que faremos para que o mar se acalme? Porque, sabe, irmãos, a coisa estava ficando feia. O pastor Rovaldo é meu amigo, e ele tem uma frase que eu gosto de lembrar. Eu não gosto de beber água quando eu estou pregando, porque aí eu demoro. Mas hoje eu preciso da água. Estou com um probleminha na voz. A frase do pastor Rovaldo é assim: nada é tão ruim que não possa ficar pior. E era o que estava acontecendo. Diante da crise, beleza, Jonas agora precisou falar para os marinheiros e para si quem ele é. Isso foi lembrado, ele acordou. Jonas então ouve: o que nós faremos? Jonas sabe o que fazer. Jonas sabe. Jonas sabe exatamente. Deus me encontrou. Deus me encontrou. A coisa está ficando apertada, o mar está ficando intempestuoso, o barco está indo a pique. Jonas sabe o que fazer. E o que Jonas dá como solução? A solução não vem de um marinheiro desesperado. Você vai perceber que haverá tentativas humanas de salvar a vida de Jonas, de salvar Jonas do Deus da tempestade, do Deus do céu que criou a terra e o mar. Haverá tentativa humana desesperada para remar até terra firme. O versículo de número 13 e 14, eles vão mostrar essa intenção de ajudar Jonas. Observe o versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. A coisa ficou feia. Não adiantará esforços humanos. Ei, presta atenção. Se você é um fugitivo do Senhor, se você está em desobediência, se você acha que está seguro, saiba que homem algum pode te manter seguro contra o Senhor. Nem o apoio da sua mãe, nem o apoio do seu irmão, nem o apoio dos seus amigos, nem o pastor da igreja. Porque o pastor da igreja pode ser convencido, o irmão dá um dízimo alto. Espera aí, não mexe com o Arão não, porque o dízimo do Arão é bom. Senhor, não tem como deixar ele no navio? Ele pagou a passagem, nós não queremos devolver o dinheiro. Eles remam, eles se esforçam, mas o mar vai ficando mais furioso. Não há tentativas humanas que possam livrar você de restaurar o propósito com Deus, quando Ele te encontra. Olha, então Jonas dá a receita. O que Jonas sabe que é preciso? Versículo 12, não é? Alguém pode pôr aí o versículo 12? O que Jonas acha que é preciso? É preciso abandonar o barco. Façam o seguinte, me lancem ao mar. Me joguem no mar, e o mar vai ficar quieto, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio essa grande tempestade. Eu preciso sair desse barco. Me lancem ao mar, e tudo será resolvido. Me lancem ao mar, e vocês serão poupados, porque Deus está na tempestade, e a sua ira chegou até nós, e os esforços de vocês remando para a praia não serão suficientes para me livrar e livrar vocês da ira dele. É isso que Jonas entende. É preciso sair do barco que me leva para Tarsis. O problema é que o barco pode parecer o único lugar seguro. Jonas entendeu que não era, inclusive para os marinheiros. E aqui Jonas tipifica a Cristo. A única maneira de livrar aqueles homens da ira do Senhor era que ele fosse levantado e lançado ao mar. Nós cantamos duas canções na liturgia. E essas canções diziam sobre a ira de Deus, que foi satisfeita em Jesus. E por isso nós fomos salvos. Só Jesus satisfaz a ira
a ira de Deus, que é justa contra o nosso pecado, para nos salvar. Jonas aponta para isso. Olha, irmãos, você pode achar que essa palavra é muito dura, mas é preciso entender que quando nós estamos em desobediência a Deus, quando nós estamos fugindo do propósito que Ele nos determinou, e nós não queremos fazer aquilo que Ele nos ordenou a fazer, é preciso abandonar o barco. O barco pode ser um pecado, que você sente prazer nele. O barco pode ser sonhos e propósitos que contrariam a vontade de Deus. O barco pode ser um ídolo. Pode ser um projeto de vida. Jonas tinha. Lembre-se, ele comprou uma passagem cara, que ia levar meses da vida dele para chegar até lá. Não seria fácil voltar. Jonas entendeu que precisava sair do barco. A viagem e a fuga foram arruinadas, porque Deus encontrou Jonas. A passagem para Tarsis não deu em nada, porque Deus encontrou Jonas. Pare de investir no barco que te leva para longe dos propósitos do Senhor. Para de colocar os seus recursos, o seu tempo, no barco que vai levar você para o encontro na tempestade. Se desapegue dele. E aí, irmãos, Jonas é lançado ao mar, e o mar se acalma. Não é isso que nos diz os versos seguintes? Versículo 15. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Pastor Eugene Peterson, comentando esse texto, exatamente esse texto, o versículo 15, ele diz: a viagem de Jonas para Tarsis foi arruinada, mas a sua vocação foi salva. Ei, fugitivo, eu, fugitivo, preciso entender que quando Deus arruina a minha viagem para Tarsis, Ele está salvando a minha vocação, como crente, não é só como pastor não, como crente, como povo de Deus, como obreiro, como servo. Acabou a viagem para você, Jonas, lançado ao mar, a tempestade se acalma. Irmãos, a viagem para Tarsis foi arruinada, os recursos foram perdidos, o tempo foi perdido, mas a vocação de Jonas foi salva. Saia do barco que te leva para longe de Deus. Se for pornografia, saia do barco. Se for vícios de bebida, saia do barco. Se for um comportamento irascível, saia do barco. Se for ganância do coração, saia do barco. Se for falta de perdão, saia desse barco. Você vai afundar e naufragar e vai levar pessoas com você. Jonas tipifica Cristo, porque sabe que a única maneira da ira de Deus estar satisfeita é por causa dele. Jesus se entrega para satisfazer a ira de Deus, porque sabe que Ele é a única solução diante de fugitivos e pecadores como nós. Jesus é levantado e acalma a ira de Deus sobre nós. Qual é o resultado disso? Lembra que a vocação de Jonas foi restaurada? Pastor, não, o senhor está lendo errado. Jonas foi lançado para o mar. Mas observe o versículo 16. O versículo 16 diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Opa, os marinheiros, estrangeiros e gentios, que não temiam ao Senhor, que tinham outros deuses, homens supersticiosos, o que eles fazem agora? Eles passam a crer e temer ao Deus de Jonas, o Deus dos céus, o Deus da terra,
o Deus que criou todas as coisas. E eles fazem o quê? Em extremo ele teme ao Senhor e oferecem sacrifício. E mais, eles fazem votos. Aqui existe uma profissão de fé. O dia da conversão destes marinheiros foi o dia em que a pregação de Jonas volta a acontecer. A pregação é meio prática, mas eles creem no Deus que Jonas teme e prega, o Criador do céu, da terra, do mar. Estes homens se convertem, oferecem sacrifício. Há um culto dentro do barco. Não há mais espaço para a crise, não há mais espaço para o desespero, não há mais espaço para o terror. A ira de Deus foi satisfeita. O que tem ali? Aliança, voto, culto, conversão, sacrifício. Deus restaura a vocação de Jonas, porque o encontra. E Deus faz isso com ele. Eu quero voltar ao Evangelho de Marcos agora, mas no mesmo texto da tempestade, a gente leu Lucas, mas voltar ao Evangelho. Mas agora para ler o Evangelho de Marcos, o mesmo texto correlato da tempestade, no capítulo 4 de Marcos, versículo 41. O Evangelho de Marcos vai fazer a narrativa de Jesus acalmando a tempestade. E aí no versículo 41, observe a pergunta que os discípulos farão dentro do barco. E eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é o Deus do céu, Criador do mar e da terra. Quem é esse? Jesus é o próprio Deus. Meu irmão e minha irmã, Cristo restaura a nossa vocação. Ele não é como Jonas, que foge do Senhor. Ele não precisa ser encontrado. Não, Jonas é o homem encontrado e Jonas nos representa. Cristo é o Deus que nos encontra. E só quando Ele se levanta, a tempestade cessa. Cristo é o Deus que se levanta e que nos encontra. E só quando Ele se levanta, a tempestade cessa. E a nossa vocação é restaurada. Seja encontrado por Deus. Entenda que é preciso sair do barco. Entenda que Deus restaura a vocação e chamado para a nossa salvação. Deus sempre nos encontra. A iniciativa é sempre dele. Em Gênesis, foi Deus que encontrou Adão e Eva no jardim. Adão e Eva fugiram e tentaram se esconder. No porão, Jonas se escondia e dormia. Mas Deus o encontra. É Deus quem toma a iniciativa. E Ele faz isso para restaurar a sua vida. Confie que o mar, mesmo furioso, representado em Deus, é o melhor lugar para estar. Melhor lugar para estar. Porque Cristo satisfez a sua ira. E nós podemos ser direcionados na sua salvação. Não escolha o barco. Não compre passagem. Mas se o fizer, se já tenha feito, é hora de sair deste barco. Eu quero convidar a equipe de louvor para vir à frente.